Boa noite para todo mundo. Hoje, 29 de agosto de 2023, dia de indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que fez toda a diferença nas movimentações das bolsas do mundo inteiro, minha gente, e do dólar também no mundo inteiro. Então, eu basicamente só tenho um assunto para falar para vocês hoje, acabou, um resumão. Mas vamos lá, vamos para o nosso panorama aqui. Vamos para o nosso panorama aqui. Bom, bolsas da Ásia, gente, vamos falar na ordem, né? Bolsas na Ásia, elas fecham no positivo, refletindo a positividade de ontem, tá? Das bolsas da Europa, das bolsas dos Estados Unidos. Elas estavam calmas, eu falei com vocês ontem, elas estavam calmas, parcialmente positivas, aí aguardando os drives da semana que estavam para sair, principalmente relacionados aos indicadores econômicos dos Estados Unidos, que eu vou reforçar rapidamente aqui. No simpósio de Jackson Hole na semana passada, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele enfatizou que as decisões do Banco Central americano em relação à política monetária de lá seriam tomadas baseadas em dados, data dependent, né? E que os dados que eles estavam mais olhando seriam dados relacionados ao mercado de trabalho, à atividade e à inflação. Todos esses dados, minha gente, nós temos essa semana. E hoje, os dados que saíram nos Estados Unidos foram dados de mercado de trabalho, tá? Então, por isso da importância dos indicadores dos Estados Unidos no dia de hoje e na semana toda. Mas, voltando à Ásia, as bolsas ontem ficaram calmas, levemente positivas, e corroborou aí para as bolsas da Ásia continuarem surfando aí novos estímulos que podem ser anunciados pelo governo chinês, né? A questão, principalmente, aí da redução das taxas dos impostos aí do mercado de ações da China, também corroborou para as bolsas lá continuarem no positivo. Então, assim, essa positividade da Ásia é uma continuação da movimentação de domingo para segunda, que não foi estragada por uma segunda-feira negativa no resto do mundo. Então, nós tivemos bolsas no negativo, no positivo, na Ásia. Quando a gente vem para commodities, tá dando para ver meu mouse? Tá. Quando a gente vem aqui, ó, então a Ásia estava aqui e aqui commodities. Quando a gente vem para commodities, a gente tem hoje um cenário de commodities de positivas para estáveis, tá? O minério de ferro, ele tá positivo aqui, minha gente, ele tá com 818, né? 818 mil yuans. Aqui tá dando um reflexo, mas eu acho que 818 mil yuans, ou algo muito próximo disso, que é um valor bem próximo do valor de ontem. Então, assim, por mais que vocês estejam vendo uma positividade, o minério de ferro em específico, ele tá estável, tá? Ele não caiu, mas ele também não subiu demais. Ok? O petróleo, vocês já estão vendo uma positividade maior na sua cotação, principalmente por causa de um furacão lá nos Estados Unidos, que está se caminhando para a Flórida, e aí o mercado teme que esse furacão ele possa atingir empresas que são produtoras de petróleo ali no Golfo do México. Por exemplo, a Chevron, que é uma grande produtora de petróleo da região e do mundo, ela já está evacuando seus trabalhadores de lá. A Shell já sinalizou que aparentemente o movimento do furacão não passa pelas regiões onde ela tem suas refinarias e etc e tal, e por isso ela, por enquanto, não vai evacuar e não vai interromper seus funcionários, não vai interromper a produção. Mas de qualquer forma, chama Idália, é a tempestade Idália, que na verdade ela acabou se transformando num furacão. E é esse furacão que está indo para a Flórida. Eu tava olhando para pegar o nome aqui para vocês. Então, esse receio de uma paralisação da produção pela Chevron ou por outras empresas da região que podem acarretar aí numa diminuição de oferta no mundo de barril de petróleo, fez com que o petróleo ficasse no positivo. Além disso também, minha gente, de um modo geral, a correlação entre dólar e commodity é inversa. Então, quando você tem o dólar fraco no mundo, como vocês podem ver aqui, né, dólar negativo na cesta de moeda DX, nos emergentes e em vários países do mundo, né, de um modo geral, a gente tem uma correlação negativa, né, que é petrodólar, né, que a gente tem commodities fracas, commodities fracas, dólar forte, dólar fraco, commodities fortes. Isso também corrobora para a positividade das commodities de hoje, mas a gente tem esse fato específico aqui para o petróleo, tá? Bom, quando a gente vem para as bolsas da Europa, na Europa, minha gente, a gente não teve nenhum driving específico por lá, tá? As bolsas da Europa hoje estavam levemente positivas logo pela manhã, antes de sair o indicador econômico nos Estados Unidos, e na hora que saiu o indicador econômico dos Estados Unidos, não só as bolsas da Europa, como do mundo inteiro e dos Estados Unidos, inclusive, acabaram surfando uma positividade
bem considerável aí. Então eu já vou até pular, assim, a motivação que fez com que as bolsas da Europa fechassem tão positivas assim, vem dos Estados Unidos, então eu já vou pra lá, tá? Então vamos lá, aqui estão as bolsas dos Estados Unidos, dá pra ver? Dá. Bolsas dos Estados Unidos, minha gente, fecham extremamente positivas. Eu selecionei o VIX sem querer aqui. Então nós temos Dow Jones, a Nasdaq, o Russell, o S&P, fechando aí praticamente todos eles, tirando Dow Jones com mais de 1% de alta, tá? O que nós tivemos hoje, minha gente? Hoje saíram ofertas de emprego JOLTS, tá? Que ele basicamente mede aí, eu tenho um vídeo bem antigo, né? Eu até tava revendo esse vídeo aí, a qualidade, eu nem tinha o meu quarto monitor ainda quando eu fiz esse vídeo pra vocês, ele é bem antigo. Inclusive, na época que eu fiz esse vídeo, o JOLTS, assim, porque os indicadores, eles ganham e perdem importância a depender do contexto macroeconômico do mundo, né? E na época que eu fiz o vídeo, o JOLTS, ele nem fazia preço, o mercado nem estava preocupado com isso e tal, né? Contextualmente falando, ele não era tão importante lá atrás. E aí agora, ele se torna aí um fator importante, já que o Banco Central americano está olhando para esse indicador com mais carinho. Enfim, mas ele basicamente mede quantas vagas de emprego os Estados Unidos estão ofertando ativamente buscando, né? Não adianta, por exemplo, se uma empresa tem 15 vagas de emprego abertas, mas estão querendo preencher, correndo atrás, procurando candidato, fazendo entrevista, tarará, fazendo um processo de seleção dessas 15 de 5, pronto, estes 5 é o que compõe o indicador oferta de emprego de outros. Então, são vagas sendo ativamente procuradas para o seu preenchimento, tá? E esse indicador, o mercado esperava alguma coisa pouco mais de 9 milhões, né? Que ó, um pouco mais de 9 milhões e veio 8,8. É um número muito, muito, muito melhor do que o mercado esperava. E vamos lá, minha gente. Por enquanto, o bom é ruim nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que dados fracos de emprego, de inflação e de atividade são bons, assim, são bons para as bolsas e para o dólar no mundo, né? São bons nesse sentido. Significa que a economia americana está finalmente sentindo aí o peso de uma alta de juros lá, né, de mais de 5%, e está fazendo com que a economia lá arrefeça, ou seja, finalmente a política monetária está surtindo efeito na economia americana e talvez aí o mercado já comece a especular até quando que os juros vão precisar ficar altos por mais tempo, afinal de contas a economia já está dando sinais de que está sentindo esse efeito da política monetária do Banco Central americano, certo? Então, por enquanto, escutem bem esse por enquanto, porque daqui a pouco o ruim vai ser ruim, porque eles já vão começar a temer uma possível recessão, tá? O mercado vai começar, mas não é esse o momento agora. Então, vamos lá. Então, o JOLTS, uma oferta de empregos JOLTS vindo muito mais fraca do que o mercado esperava, mostra que, finalmente, o mercado de trabalho está dando sinais de que está arrefecendo. Então, bolsas para cima, dólar para baixo. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil não foi diferente, e o dólar no mundo inteiro, como vocês podem ver aí no panorama, está no vermelho, tá? É por causa desse indicador. Vamos lá. Da última vez que esse JOLTS saiu, eu expliquei esse cálculo para vocês. Esse indicador, ele não pode ser analisado sozinho, tá? Isolado. Não pode. O que a gente precisa, uma das coisas que o mercado também analisa é um fatorzinho que eles fazem o cálculo. O que acontece? Quando o payroll sai, também sai os dados de taxa de desemprego, tá? E se vocês pegarem o relatório mesmo do payroll, tipo, o relatório mesmo, o texto, o PDF, e derem uma olhada lá, vem a taxa de desemprego em percentual, mas também vem o quantitativo de pessoas desempregadas, tá? Então, como o desse mês ainda não saiu, porque vai sair na sexta-feira, o que o mercado faz? Ele pega o dado atual de JOLTS, tá? De hoje, então lá 8,8 milhões, divide isto pela quantidade de pessoas desempregadas do último relatório de payroll, tá? Pelo menos por enquanto. Quando o dado sair na sexta-feira, a gente refaz o cálculo, tá? Então, eles fazem essa conta. No mês passado, eu tinha falado para vocês que esse fator ficou em 1,62 ou 63, acima de 1,60. Não lembro exatamente a última casa decimal, mas foi acima de 1,60. O que isso significa? Significa que para cada vaga de emprego aberta ativamente sendo preenchida, né? Para cada vaga de emprego aberta, nós temos para cada pessoa desempregada, nós temos 1,6 vagas de emprego aberta. Ou seja, tem mais gente desempregada do que... tem mais vaga de emprego do que gente desempregada. Então, as pessoas estão podendo escolher
que emprego que elas vão trabalhar, tá? Esta razão, eu acho que eu me fiz entender, né? Eu espero ter me feito entender, senão vocês perguntam de novo, eu explico. Esta relação que era 1,60 e alguma coisa, hoje, com esses dados de JOLTS mais fracos, se torna 1,5, 1,52, para ser mais precisa, usando os dados de desemprego do payroll passado. Caso os dados de desemprego desse próximo payroll na sexta-feira ele também enfraqueça, essa relação fica melhor ainda, né? Enfraqueça no sentido de aumentar a quantidade de desempregados, tá, minha gente? Porque aí a gente vai ter menos vagas de empregos abertas e mais desempregados. Então, esse fator, ele cai, tá? Então, a gente precisa atualizar esse fatorzinho com o dado de sexta-feira. Porque assim, ó, se a quantidade de vagas abertas caiu, mas a quantidade de pessoas desempregadas também cai, esse fator continua igual. Então não serve de nada. Por isso que eu explico pra vocês que o JOLTS, assim, o fato dele ter vindo muito, muito, muito menor que o esperado fez o mercado entrar em festa do mundo inteiro. Legal. Já é um cheiro ali, uma expectativa de que finalmente o mercado de trabalho dos Estados Unidos está arrefecendo e isso é bom para o controle da inflação. Certo? Agora, a gente precisa complementar esse dado de hoje, ou confirmá-lo, com o dado de sexta-feira, que é o payroll. Por isso que os dados de payroll, não só o payroll, como a taxa de desemprego, o ganho médio por hora trabalhada, enfim, todos aqueles componentes que saem na sexta-feira, eles se tornam tão importantes. Ok? Espero que tenham entendido essa parte do fator. Foi exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês no dado de JOLTS do mês passado. Ok? Bom, então estamos hoje nos Estados Unidos com um fator de 1,52, ou seja, para cada pessoa desempregada tem 1,52 vagas em aberto, o que é bem melhor do que o dado do mês passado. Vamos atualizar esse dado com o dado de sexta-feira. Ok. De qualquer forma, o fato de ter vindo muito mais fraco finalmente, né, de fazer muito tempo que o mercado ficava muito ansioso aguardando dados fracos de mercado de trabalho, eles não vinham. Fato é que hoje veio, então trouxe uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas do mercado, investidores, bancos, etc., que estão ansiosos aí por especular a queda de juros dos Estados Unidos, ok? Bom, então essa positividade dos Estados Unidos acabou contaminando a nossa bolsa positivamente aqui do Brasil, que também ficou positiva, ela surfou a onda como todo mundo no mundo, e o nosso dólar também, ok? Aqui também nós tivemos fatores internos que corroboraram com essa alta, não tanto quanto o efeito do indicador econômico americano, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar. Que é o seguinte, hoje logo pela manhã saíram rumores na mídia de que o Ministério do Planejamento, junto com a Casa Civil, enfim, lá em Brasília, algumas pessoas de Brasília estavam considerando rever a meta, piorar a meta de arrecadação, né, de déficit, na verdade, para o governo no ano que vem, porque eles realmente estavam acreditando que não vai dar certo. Tem muita gente acreditando que não vai dar certo. E aí rolou esse rumor de que essa LDO que está para ser aprovada até quinta-feira, né, que é justamente o orçamento do ano que vem do governo, ele já iria prever que o governo não iria cumprir sua meta fiscal. Isso trouxe um desconforto para o mercado. E aí, aonde está a boa notícia? É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vem agora no final da tarde a público, numa coletiva de imprensa, e fala que não procede. Nós vamos manter a meta do jeito que estava antes, isso não procede. Então ele desmente essa notícia que saiu pela manhã. E isso acalma os mercados também, tá? Então assim, eles já estavam positivos por uma movimentação externa, e aí a festa não estragamos a festa internamente. Tá bom? Então a gente acaba tendo nossa bolsa no positivo aqui, nosso dólar no negativo, mas basicamente, minha gente, o mundo inteiro se movimentou hoje quando saiu o indicador de oferta de emprego JOLTS, que veio muito fora do esperado. Indicadores que vêm muito, muito fora do esperado, eles tendem a fazer movimentações maiores no mercado, porque aí a reprecificação dos ativos ela é mais forte, seja de ações, seja de dólar, os investidores eles fazem suas posições, eles remontam suas posições, ok? Bom, então é isto, eu queria só olhar uma coisa aqui para vocês, eu vou olhar a expectativa da CME para a próxima reunião. Ah, dá pra ver aqui, vocês estão vendo? Ai, que bom. Pronto, então beleza. Já que vocês estão vendo aqui, a probabilidade de manutenção dos juros para a próxima reunião, ela até aumenta, ela estava menor, ela estava 78% ontem, agora ela está 86%, então o mercado acredita que realmente os juros na próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos vai ser mantida.
Para a reunião de novembro, saiu de 37% para 52% a manutenção. E para a reunião de dezembro, saímos de... não, temos um aumento. Deixa eu confirmar com vocês. Não, temos um aumento não. Novamente, manutenção, ó. Ela sai, inclusive, de 39% para 51%, ó. Isso muda, ó, olha isso. A reunião de dezembro, a maioria do mercado previa uma nova alta. E a reunião de dezembro mudou. Então, a gente vê que a reunião de setembro e de novembro, só os percentuais mudaram, mas, enfim, o mercado seguia acreditando em nenhuma alta de juros por lá, nem corte, manutenção. A reunião de dezembro mudou. Agora, a maioria do mercado que antes pensava que teria uma nova alta em dezembro, agora já não pensa mais isso. Agora pensa que vai ter uma manutenção em dezembro. Então, essa foi a grande mudança. Ok? Queria fazer isso aqui com vocês. Bom, então é isso. Espero que tenham aproveitado as movimentações no dia de hoje, para quem opera. Para quem não opera, eu espero que tenha entendido o que aconteceu hoje no mundo, porque foi uma movimentação bem grande, bem considerável, né? E dúvidas eu estou à disposição e até o resumão de manhã. Um beijo.